Avançamos então para a crise e para as medidas que vão sendo tomadas. Apesar de Davos, é até aqui um destaque do Diário Económico, Davos acabou sem soluções também. Pois, nas reuniões bem. anteriores não tinham chegado nem sequer perto do que poderia ser esta crise, portanto não é de estranhar também que não tenham chegado a grandes conclusões, não é? Exatamente. Mas apesar de tudo é grave. Não, isso mostra que de facto esta crise é muito mais funda e mais de natureza estrutural ao próprio sistema de economia capitalista a nível mundial. Mas eu permiti-me salientar alguns aspectos mais pontuais, designadamente notícias do próprio Diário de Notícias, que assinalam duas coisas muito interessantes. Por um lado, que há de 4 anos para cá, que não é aplicável, que não é aplicada pelas finanças, as mesmas finanças caem a pé juntos. Sobre o pequeno agente económico, o dono da leitaria ali da esquina que, porventura, lhe passou ter apresentado a declaração trimestral do IVA, tem imediatamente em cima uma tonitruante notificação para a aplicação de uma coima por esse atraso, nem que seja de um dia, a ameaça de execução, etc. Essas mesmas finanças são as que vêm depois. Vem-se a saber que não têm aplicado à banca regras sobre o cálculo do IVA que têm permitido à banca embolsar ainda mais dinheiro do que tem embolsado nestes últimos anos e, ao mesmo tempo, uma notícia também muito interessante, que é a notícia de que os bancos estão a cobrar juros mínimos de 10% às pequenas e médias empresas, ou seja, num país em que 90% da sua estrutura económica são pequenas e médias empresas, a banca, que tem feito milhares de milhões de euros de lucros por ano e que teve todo este apoio por parte do Governo, permite, numa altura de crise em que esse apoio aos pequenos e médios empresários era absolutamente vital, cobrar juros absolutamente exorbitantes como O Governo já disse que vai controlar e vai fiscalizar. Pois isso é o que o Governo anda a dizer, os governos andam a dizer há N anos e nós temos verificado o que é que significa esse controle e essa supervisão. Se há alguma coisa que também toda esta situação tem demonstrado é que, não obstante esse discurso oficial de que se controla e fiscaliza, efetivamente, quando se depara com os grandes interesses económicos ou financeiros, como é a banca, aí se perde rapidamente a vontade. E eu julgo que isto é muito elucidativo do que é hoje a situação. Saltámos aqui os professores. Queria fazer uma referência aos professores também. Sim, uma referência aos professores por duas coisas. Primeiro, uma brevíssima referência a este processo de avaliação em curso, que me parece, de facto, também o paradigma daquilo a que hoje se assiste no nosso país em matéria de respeito por uma função que é absolutamente vital para, em termos estratégicos do desenvolvimento do país. A educação é um fator estratégico de desenvolvimento e o professor é um elemento fundamental dessa estratégia de desenvolvimento. E, de facto, este processo de avaliação, o que ele tem representado, em que, obviamente, não está em causa, ao contrário do que é dito, a garantia da qualidade, mas sim um mecanismo que acaba por se traduzir nisto. Partir, designadamente, sobretudo em relação aos professores mais antigos, no final da sua carreira, quer dizer, ouvi há bocado dar ali as notícias do desporto, aí aos 88 minutos, aos 80 minutos de jogo, 85 minutos de jogo, o árbitro diz agora os offsides passam a ser assim, os penaltis são assado, os lançamentos de linha lateral são a pontapé, são ao pé e não à mão, etc, etc. Isto é, alterando regras do jogo, partindo de uma carreira em duas únicas categorias, professor titular e professor não titular, cujo critério de diferenciação não tem nada a ver com a alma da profissão, que é a capacidade e o gosto de ensinar e ensinar outros a aprenderem, em que se escolheu um critério absolutamente arbitrário, que os professores não conheciam no início da sua carreira, que é o do desempenho, não é de funções de caráter pedagógico e científico, é o desempenho de cargos, e nos últimos 7 anos apenas. O que significa que se um professor tem 30 anos de carreira e nos primeiros 23 até desempenhou esses cargos, mas por acaso, por uma regra de rotatividade, não os desempenhou nos últimos 7 anos, não é professor titular. E, portanto, não tem capacidade para avaliar os outros. E depois, mais espantoso ainda, é que o avaliador não é escolhido, nem é depois avaliado em função dos critérios que vai avaliar nos avaliados. E, portanto, isto é um processo completamente sem sentido, que visou apenas abater uma classe profissional que, aliás, dá hoje mostras de um enorme abatimento e de uma enorme desmotivação. Eu acho que um país
em que a gente ouve a maioria dos professores a dizer que deseja é o dia em que possa ir para casa e abandonar a sua profissão, quando se há profissão, eu também sou professor, se há profissão em que a vocação é um elemento fundamental para o seu exercício, é exatamente esta. Um último minuto para fazer uma referência ao Freeport e aqui há a notícia cultural, que é muito pequenina também, mas que não posso deixar de referir. Vamos ao caso Freeport. Quanto ao caso Freeport, eu acho que há dois planos que devem ser distinguidos. Em termos jurídicos, eu acho que o que se deve dizer é os princípios são para serem respeitados e eu também os respeito. E, portanto, o princípio da presunção de inocência, de que alguém se presume inocência até trânsito em julgado da sentença que o condene, deve ser respeitado. E, portanto, eu não concordo nada com este método, do qual, aliás, o Partido Socialista é seguramente quem tem menos legitimidade para se queixar, porque este edifício do processo penal que permite esta lógica de, a par do que vai decorrendo num processo, com fugas cirúrgicas, violações cirúrgicas do segredo de justiça, se ir fazendo um julgamento em praça pública de pessoas que supostamente deveriam estar a ser objeto de um processo que estaria em fase de segredo de justiça, quem o criou foi exatamente o Partido Socialista, quando no seu pacto com o criador do reino do Ministério Público, o Dr. Cunha Rodrigues, nos tempos do Dr. Vera Jardim, depois do Dr. António Costa no Ministério da Justiça. E exatamente a denúncia deste modelo de processo penal, em que o Ministério Público investiga quando quer, como quer, não pode ser fiscalizado porque o processo está em segredo de justiça, mas depois, para o que não interessa ou para o que interessa, já não há segredo de justiça porque as coisas escorregam para os órgãos da comunicação social, do ponto de vista jurídico, é intolerável. Do ponto de vista político, evidentemente que há aqui muita coisa por explicar e não tem sido explicada. O tratamento de favor que aqui foi dado a este processo, a circunstância de um ministro se envolver diretamente na resolução desse mesmo processo, a circunstância de a simultaneidade, digam agora o que quiserem dizer, da alteração, da delimitação de uma zona protegida com o licenciamento de um empreendimento daquela natureza e a circunstância de um ministro não apenas aceitar reunir com os responsáveis desse empreendimento, com quantos agentes económicos deste país é que o ministro reúne para uma determinada decisão. Vamos esperar então que isso claro, seja esclarecido. Aí sim, essas explicações têm de ser dadas. Tem que ser dada. Uma última referência de segundos mesmo, para o Barracão da Cultura. Rápido. Pois, é uma notícia do Jornal de Notícias, uma nota feita por um leitor, mas que eu queria apenas salientar, ao chamado Barracão da Cultura, que é uma casa de criação cultural, de apresentação de espetáculos que está a ser feita em Macieira de Lixa, por uma comunidade muito pobre, sem apoios nenhuns, com o grande impulso do Padre Mário e que tem estado, digamos, a procurar de pé num ponto perdido do país, por pôr de pé um polo de produção cultural sem qualquer apoio público. Eu acho que isto é um exemplo notável daquilo que às vezes se chama cientificamente o empreendedorismo. Isto é que é.